Queridos irmãos, queridas irmãs, ao celebrarmos hoje São Francisco de Sales, esse grande bispo e doutor da Igreja, nós somos reforçados na grande doutrina da mansidão. Nada neste mundo, meus irmãos e minhas irmãs, deve ser pela força, mas tudo neste mundo deve ser pelo amor. Assim nos ensina São Francisco de Sales. E daí nós podemos entender a atitude de Davi ao ver a morte de Saul e de seu grande amigo, filho de Saul, Jonatas. A alegria de Davi, nos ensina Santo Ambrósio, não está em ver a morte de Saul, mas a alegria de Davi está em viver uma plena comunhão com Saul e seu filho Jonatas. Saul era inimigo declarado de Davi, chegou a tramar a sua morte. E pelo contrário, Davi não se regozija com a morte de Saul. Ali então a igreja nos convida, através de Santo Ambrósio, a compreender a vitória de Davi. Davi pode não ser santo, Davi pode não ser o homem mais perfeito, Davi pode ser um homem que traz consigo defeitos, falta de virtudes e tantas outras coisas mais. Podemos nos decepcionar com Davi, mas o que nos fica desta história é a grande força do amor, como nos ensina hoje nosso querido São Francisco de Sales, que Davi lutou. E depois nós vamos ver toda a ação de Davi quando soube da morte de Saul, de Jonatas e de tantos outros irmãos. Davi se colocou em oração, Davi rasgou as suas vestes, Davi se revestiu de jejuns, de lágrimas e de luto. É uma sociedade, meus irmãos e minhas irmãs, aonde a dor do meu irmão muitas das vezes se torna indiferente. Hoje, nós temos na liturgia esse grande testemunho de Davi. Testemunho esse que no Evangelho se torna ainda mais latente. Um Evangelho tão pequeno, tão poucas palavras, apenas 2 versículos, mas de uma profundidade tão necessária para os tempos de hoje. Em um mundo de guerra, em um mundo de dor, em um mundo de indiferença, em um mundo de vaidade, em um mundo de ego, em um mundo de tanto fechamento, hoje o Senhor nos convida a verdadeiramente deixar com que a sua face se resplandeça sobre nós, a sagrada face, o que nós acabamos de salmodiar. A face de Cristo voltada para cada um de nós, para que de fato nós seremos salvos. Os seus, a família de Jesus, chega a pensar que ele está louco. Não são capazes de compreender o tamanho do amor do nosso Deus por nós. A família de Jesus não é capaz de compreender o tamanho do amor de Deus por nós. Daí, meus irmãos e minhas irmãs, a pergunta que não pode calar: em mim, você, em nós, a igreja, a você que reza conosco, que nos acompanha pela Rádio Maria, nós que estamos aqui no santuário, neste dia tão bonito, onde os nossos irmãos guardiões do amor maior, o nosso centro médico Sagrada Família, tantos servos, tantos paroquianos, tantos peregrinos do nosso santuário se reúnem para dar uma atenção
à saúde dos nossos irmãos. Fazer o bem faz bem. Foi assim com Davi. Foi assim com Jesus. E nós somos continuadores dessa história. Nunca, meus irmãos, nunca, minhas irmãs, em nenhuma oportunidade da vida, nós devemos pagar o mal com o mal. Nunca devemos ser aquilo que o Senhor não espera de nós. Ao celebrarmos hoje o Doutor da Mansidão, nós somos convidados a ficar com os seus ensinamentos. Nada pela força, mas tudo com amor. Que o amor, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje Davi nos revela nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o próprio Cristo vem com a sua sagrada face, se compadecendo de nós, resplandecendo em nós. Nos ajude a também resplandecer neste mundo em que nós vivemos. Somos nós os cristãos, meus irmãos. Somos nós os cristãos, minhas irmãs. Somos nós que temos que dar o maior e o melhor exemplo. Seguir a esteira dos doutores da igreja, como hoje lembramos com carinho de São Francisco de Sales, o doutor da mansidão, deve ser a minha, a sua, a nossa missão. Por que, Padre Rodrigo, que as pessoas esperam tanto de nós? Porque as pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, têm a convicção de que nós recebemos muito. Mesmo quando não são capazes de comungar conosco, mesmo quando não são capazes de caminhar conosco, mesmo quando não são capazes de professar a fé conosco, o mundo sabe onde está a verdade. O mundo sabe onde está a verdade. O mundo sabe onde está a verdade. Por isso, todos esperam de nós, nada pela força, mas tudo com amor. Que São Francisco de Sales continue a nos ajudar a sermos nesse mundo de hoje que tanto precisa, homens e mulheres mansos e humildes de coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.